Então, pessoal, nesse módulo a gente vai definir e validar um título com o IA. Primeiro, existe uma diferença entre tema e título, né? Já existiu essa dúvida. O tema, ele é abrangente. O título, ele é a parte específica. Então, eu, enquanto engenheiro mecânico, vou falar sobre o tema manutenção, está sendo muito abrangente. Mas se o título do meu trabalho é Sistema de Manutenção Preventiva em uma Indústria de Vidros, eu estou sendo específico. Essa seria a diferença. Antes de mais nada, vou dar algumas dicas. Primeiro, é interessante utilizar o Google Doc para construir seu trabalho. Se você estiver fazendo pelo Word ou se você está iniciando agora, não importa. É interessante fazer sempre pelo Google Doc, porque você vai digitar no Google, né? Google Doc, vai acessar, deixa ele carregar, vai acessar o primeiro link aqui, vai fazer um login com o seu usuário, né? O seu Gmail aqui, senha, e vai acessar. O Google Doc é muito bom, porque você pode deixar na nuvem isso, deixa salvo, entendeu? Então você não precisa usar sempre o mesmo notebook ou o mesmo computador para fazer. Você vai construindo de onde tiver, não tem chance de perder, de apagar e tudo mais. Muito bom. Usar o chat GPT correto, pessoal. Tenham cuidado com isso, porque muitos clientes nossos já utilizaram o chat GPT errado. A versão correta, primeiro, você precisa utilizar o Microsoft Edge. Não é interessante utilizar o Google Chrome para acessar o chat GPT, porque tem alguns travamentos de vez em quando. Microsoft Edge é o Opera, não. Então você só coloca chat GPT no Google e você precisa, se você observar, vão ter vários patrocinados. Nesse caso aqui não aparece. Mas pode acontecer de aparecer patrocinados para você. Então você clica no primeiro link, o que tiver OpenAI aqui, olha, e acessa. Né? Então vai fazer o login ou o cadastro, caso você ainda não tiver. É bem intuitivo, aí você entra nessa página aqui. Né? Então se eu clicar aqui, vai ter o meu histórico de conversas, vai ter outras opções e você entra nessa página. O meu aqui está a versão ômega do ChatGPT. Provavelmente, se você é novo no curso, você também tem um usuário, porque nós agora estamos disponibilizando o rateio, né? O primeiro mês você acessa gratuito, a gente explicou sobre isso já, mas o primeiro mês você acessa gratuito e nos próximos meses você paga uma taxa de rateio, né? 4 pessoas em um mini grupo, isso não tem travamento nenhum, não acontece nada e isso fica acessível para todos. Então vocês vão ter acesso à versão ômega, que é a melhor opção do mercado hoje. Não existe nenhuma inteligência artificial para superar o chat GPT. Então vamos ao que interessa. Depois disso, você, para definir o tema, primeiro, você precisa escolher sua área de interesse, é o passo 1, né? Um tema relacionado ao seu curso que você gosta de trabalhar. Né? Então quando eu estava na graduação, fiz um estágio em manutenção preventiva em uma empresa. Então aquilo eu gostei muito, achei muito interessante. E eu acabei trabalhando sobre isso no meu TCC. Que era uma coisa que eu tive a oportunidade de viver na indústria e também aprendi muito na faculdade. Então por isso eu escolhi esse tema. Depois que você definiu isso, né, eu coloquei aqui como passo 2, você verificar na literatura. Isso é um caso quando você já tem um direcionamento. Se você não tiver nada, não sabe o que fazer, você vai pular para o passo 3, que é utilizar o chat GPT para auxiliar nisso. Né? Mas independente de qualquer coisa, se você fizer o passo 3 primeiro, você tem que fazer o passo 2, que é verificar se esse tema é bom ou não. Um tema bom, ele é rico de produções, né? Ele tem muitas contribuições na literatura. Então você pode ir no Google acadêmico, por exemplo, e digitar o tema. Né? Então vamos supor que eu vou falar sobre sistema de manutenção preventiva com Python, por exemplo. Né? E apareceram 1.260 opções. Isso é pouco. Eu considero isso pouco. Porque se eu colocar sistema de manutenção preventiva e tirar Python, eu já dou um salto para 176 mil. Né? Então, quando eu especifiquei demais isso, eu não vou encontrar. Mas esse tema é ruim? Não. Porque manutenção preventiva eu tenho 76 mil. Python, se eu botar só Python aqui, sistema com Python, por exemplo, sistema com Python, né? Então eu tenho 49 mil. Ou seja, eu tenho boas contribuições para eu fundamentar minha pesquisa, para eu discutir, trazendo autores e tudo mais. Né? Então, validei meu tema, ok. Para gerar um tema com o ChatGPT, você vai utilizar esse comando aqui. Né? Então, só basta copiar, você vai receber um PDF, pode acessar esse PDF através dessa aula com todos os comandos que a gente utilizou. Né? Então, qual é seu curso? Engenharia mecânica, no meu caso, mecânica. No nível de pós-graduação, vou botar aqui mestrado. Né? Estou desenvolvendo qual é o meu tipo de projeto? Dissertação. Né? Se mestrado fosse doutorado, é tese. E preciso definir um título para o meu trabalho. Tenho interesse em abordar qual área? Já disse. Sistema de manutenção preventiva. Desculpe. Sistema de manutenção preventiva com Python. Né? Então, eu fui muito específico aqui. Eu preciso disso? Não. Você, enquanto tendo expertise no assunto, ou mesmo não tendo, pode só colocar algo genérico aqui. Né? Então, se você estiver trabalhando da biologia, por exemplo, você só coloca seu curso. Né? Licenciatura em biologia.
bacharelado em medicina, em odontologia, em arquitetura. Ah, na arquitetura eu quero falar sobre BIM. Escreve BIM aqui, não importa o que seja. Você só vai imputar uma criatividade nele. Né? Então eu estou pedindo aqui, na verdade, me sugira 3 sub-áreas diferentes. Em cada sub-área me forneça sugestões de título. Essas sub-áreas é quando eu generalizo demais aqui. Nesse caso eu não generalizei, então eu não preciso dessas sub-áreas. Né? Eu vou pedir, me sugira 3 sugestões de... Não, na verdade eu vou pedir 10, né? Porque são 10 sugestões de títulos. Um ponto importante, você jamais vai pedir uma sugestão de título. Isso é um grande erro. Porque uma inteligência artificial ela é extremamente persuasiva. Ela tem uma alta capacidade de convencer você. Então, se você utiliza sempre uma sugestão e aceita aquilo, você fica enviesado por inteligência artificial. E não é esse o foco do aprendizado. Você não pode utilizar a IA como piloto, e sim como copiloto do seu projeto. Você faz, ela auxilia. Entende? Então, até aí tudo bem. Aí agora você vai fazer a leitura, desenvolvimento de um sistema de manutenção preventiva, mecânica, utilizando Python, não sei o que, ele vai trazer várias sugestões. Você vai escolher o que melhor te atendeu. Você não pode deixar que ela escolha, você precisa escolher dentre as sugestões. Então vamos supor que eu já gostei desse primeiro aqui, ó. Já posso escolher copiar e colar lá no Google Doc, onde a gente vai trabalhar. Né? Então, se eu não gostei de nenhum, por exemplo, né, não tem um caminho, vamos supor que eu vou trabalhar um estudo de caso. Né? Nesse caso aqui está focado muito em revisão da literatura. Um estudo de caso eu posso falar. Meu trabalho será um estudo de caso em uma empresa de produção de vidros temperados, por exemplo. Então, ele vai sugerir novos títulos baseado nessa especificação que eu dei. Ao invés dele generalizar, ele vai ser muito mais específico, entende? Então, agora ele vai trazer esse termo dentro do meu trabalho da melhor forma, você vai escolhendo até definir seu tema. Isso aqui é bom você usar a IA, porque ela escolhe sempre temas que tenham títulos, na verdade, que tenham relevância, entende? Na leitura, que faça a pessoa querer verificar aquele trabalho. Por aí vai. Né? Então, para validação do tema agora, para o caso em que você já tenha um tema, já tenha um título que queira trabalhar, mas não sabe se a escrita dele tá bom. O ChatGPT pode auxiliar nisso tranquilamente. Né? Você vai copiar o comando aqui, olha, colar no ChatGPT e vai dizer qual é seu título. Desenvolvimento de sistemas de manutenção preventiva em uma indústria de vidros no sul da Bahia. Pronto, indústria de vidros no sul da Bahia. Utilizando o ambiente Python. Pronto. Então, eu não preciso dar a descrição detalhada nesse caso, porque meu título está bem detalhado. Né? Isso aqui eu já estou fornecendo para ele um título bom. É provável que ele não dê uma nota 10 aqui. Mas não precisa dessa descrição detalhada. Eu posso tirar. Se meu título fosse um tema, fosse abrangente, né? Manutenção preventiva em uma indústria de vidros. Aí eu ia dar a descrição que eu ia fazer. Estudo de caso, revisão da literatura, fazer uma análise, né? E por aí vai. Aí ele vai dar uma nota de 0 a 10 para isso, para esse título. Né? Então ele deu uma nota 8 e ele sugeriu incluir novos termos aqui para melhorar esse título. Né? Ele vai trazer 10 sugestões disso aqui. Aí você escolhe se melhora, se deixa o seu, se os caminhos que ele sugeriu são bons ou não, e por aí vai. E essa é a nossa primeira aula. Vamos partir agora para a definição do problema de pesquisa e da justificativa.